E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de agora, trazendo tudo sobre a demissão de Zubeldia, o pedido de demissão do Zubeldia. O técnico deixa o São Paulo após consultar aí a sua família, entrar em um acordo com o São Paulo, e tudo indica que Hernan Crespo deve ser o novo técnico do Tricolor. E quero que você comente aí. Acha que o Crespo é uma boa para substituir o Zubeldia, ou você indica outro nome? Deixa nos comentários. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal. Meta de 25 mil inscritos, se inscreve e dá essa força para esse jovem São Paulino. Simbora assistir o vídeo junto. No final, você sabe, eu volto, a gente vai falar muito de tudo que mudou da semana passada para cá. Créditos e direitos autorais, deixa na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Fala, Bel, como é que você tá? Tudo bem contigo? Grande abraço a você, a Mari, Eugênio, professor Celso Zelt, fã de esportes, porta do CT, e por aqui não deverá acontecer mais, aliás é só questão de oficialização por parte do clube, aquela saída a pé do Zubeldia, que morava aqui num conjunto residencial que fica quase à frente do CT da Barra Funda, na zona oeste da capital paulista. O Zubeldia está deixando o São Paulo. Técnico contratado no dia 21 de abril do ano passado, somou 85 jogos no comando do São Paulo, destes esteve em campo apenas em 74, os outros 11 ele estava suspenso, então foi representado por seus companheiros de comissão técnica, né, o Grueso e também o Cubeiras. Foram 38 vitórias, 27 empates, e aquela derrota para o Vasco foi a 20ª, aproximadamente 55% de aproveitamento. Vamos tentar resumir o que aconteceu de quinta-feira para cá. São Paulo perde para o Vasco numa atuação terrível por 3-1 no Morumbi. É vaiado desde o primeiro tempo, assim que tomou o segundo gol, pelos pouco mais de 20 mil torcedores que lá estiveram. Ao término do jogo, já na madrugada da sexta-feira, eu ainda estava lá, fui um dos últimos a deixar o Morumbi, conversei com o dirigente do São Paulo que me garantiu: o Zubeldia permanecerá. E aí eu fui buscar os argumentos para a permanência do Zubeldia, né? E consegui descobrir que era bom relacionamento com o grupo. O São Paulo entendia que ele receberia reforços a partir da volta desse período de férias que acontece aqui no São Paulo dia 26, reforços UDM, reforços que poderão ser contratados, e que não seria justo ele, que trabalhou com um time tão desfalcado, mandá-lo embora na hora que os reforços estivessem chegando. Claro que também a parte financeira pesou, uma multa de 3 milhões de reais, e o São Paulo precisaria correr atrás de um outro técnico. O mercado não era tão farto, era restrito, então não havia um nome logo de cara para assumir. Tudo isso foram argumentos apresentados para a permanência do Zubeldia. Porém, o Zubeldia viajou para a Argentina no dia seguinte, essas férias de quase 14 dias, e ele já tinha deixado o cargo à disposição depois da derrota, e aí conversou bastante com familiares, com pessoas ligadas a ele, membros da comissão técnica, e chegou a um consenso de que não conseguiria extrair mais nada deste grupo do São Paulo. Comunicou isso à direção do São Paulo ontem, e agora o Zubeldia é apenas uma questão de oficialização. O que está acontecendo, Abel, para que isso seja colocado nas redes sociais do clube? Vai rolar, ou está rolando, a gente não tem um horário certo, uma videoconferência entre os dirigentes do futebol de São Paulo e o Zubeldia da Argentina. E aí, para não ficar, digamos assim, com falta de ética, não vão comunicar enquanto não terminar esta reunião. Como é uma vontade do Zubeldia, um pedido que partiu dele, o São Paulo não vai arcar com uma multa de 3 milhões de reais, mas pode chegar ali a um acordo de pagar uma parte dessa multa. Isso tudo está sendo definido. E mais do que isso, o Zubeldia deixou um bom ambiente com diretores e jogadores. Eles querem preservar esse bom ambiente para, quem sabe, no futuro, o técnico ter as portas abertas e retornar no São Paulo. Assim terminar esta videoconferência, essa reunião de despedida, o São Paulo deve oficializar nas suas redes sociais, né, deixar de forma oficial a saída do Zubeldia. Zubeldia, que deixa o São Paulo classificado nas oitavas da Copa Libertadores, pega o Atlético Nacional, classificado nas oitavas da Copa do Brasil, pega o Atlético Paranaense, mas mal colocado no Campeonato Brasileiro, só 2 vitórias, é o 14º colocado, e a torcida já falava em Série B, ou pelo menos em briga para não cair na Série B. Quem será o substituto de Zubeldia? O nome mais forte nesse momento é Hernan Crespo. Inclusive, ele esteve, Abel e companheiros, no jogo da seleção brasileira contra o Paraguai, na Arena do Corinthians, na semana passada. O Crespo tem o seguinte currículo aqui no São Paulo. Chegou logo durante a pandemia, logo após aí umas
fase conturbada com o Diniz e tudo mais, conseguiu um título paulista. Dos 3 conquistados na década, um deles é o paulista com o Hernan Crespo. Sob o comando do Crespo foram 57,23% de aproveitamento dos pontos, com 24 vitórias, 19 empates e somente 10 derrotas. Um detalhe do Crespo: em nenhum momento da sua passagem pelo São Paulo ele jogou com torcida, sempre com o estádio vazio, porque pegou toda uma era de pandemia. Não é oficial, mas é o primeiro nome, é o nome mais comentado. Assim que oficializar a saída do Zubeldia, o São Paulo deve partir para as negociações com o Hernan Crespo e, quem sabe, anunciá-lo como substituto. Sai um argentino, entra outro argentino e o São Paulo segue aqui, esperando também a chegada de reforços. Abel. Muito obrigado, Eduardo Afonso, ao vivo lá em frente ao CT do São Paulo, ali na região da Barra Funda, trazendo as informações e deixando claro que já há um acordo aí entre São Paulo e Zubeldia para ele deixar o comando do time. Bom dia, boa semana, Edu. Professor Celso. Quase. Era o problema? Era o Zubeldia? Vai trocar de técnico, vai se acertar tudo no tricolor, é isso? Eu acho que até vai se acertar, porque vão parar os desfalques, podem vir eventuais reforços, aí vai ficar a impressão... Mas por que não para os desfalques, não vem os reforços com o Zubeldia? Porque acho que o próprio Zubeldia não quer. Tá com um cheiro de programa de demissão voluntária. Eu acho que tem muito da iniciativa dele aí. Acho que nessa parada, até pelo que o Edu Afonso trouxe, houve um comum acordo ali. Na verdade, quem tirou o emprego dele foi o Diniz, né? Ele me parece cansado. Não fosse aquela derrota pro Vasco, da forma como foi, com o Vasco jogando claramente superior, de forma superior. Por causa de um jogo, o cara perde o emprego? Porque é o seguinte, se aquele jogo o São Paulo ganha, beleza, ia tranquilamente para as férias, voltava, começava de novo, tem sempre esse argumento de que, tá faltando muita gente, muitos desfalques, só que aquele jogo escancarou... Um jogo só não. Aquele jogo, claro que não é só um jogo, mas aquele jogo escancarou que é um trabalho que não estava tendo desempenho, não estava tendo base, não estava tendo conceito bem desenvolvido, apesar de todos os desfalques. Eu acho que aquele jogo é a gota d'água. Se não fosse a derrota como foi, de forma obviamente superior do Vasco, que é um time com um investimento menor que o São Paulo hoje, ele teria tempo para, durante as férias, organizar o time, trabalhar de novo, pegar os jogadores que voltam, mas ali foi, assim, por ser o último jogo antes da paralisação, eu acho que teve muito impacto. Acho que ela viria contra o Flamengo. É o próximo adversário, né, do São Paulo, no retorno. Se jogaria um mês mundial. Fora, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a saída do Zubeldia, ela era bola cantada. Porque o São Paulo, nas últimas temporadas, ele nunca se firmou. Era sempre uma incógnita como seria o de São Paulo no jogo seguinte, independentemente do adversário. Então, enfim, mais partiu do próprio Zubeldia, então acho que ele também entendeu que estagnou ali. Não adianta ter, infelizmente, ou felizmente, porque vem o Sport Center, nosso tempo está acabando, professor, não adianta ter um investimento maior do que o Vasco se os jogadores desse investimento não jogam. Estão sempre no departamento médico. Esse foi o grande problema do trabalho dele. Claro. Né? Esse foi o grande problema. Eu concordo. Então, muito bem, São Paulo continua a sua ciranda. Vai trocando de técnico, vai trocando de técnico. O desejo de grande parte da torcida acabou acontecendo. Lembrando, o Zubeldia não iria ser demitido. A direção do São Paulo não ia ter cunhão de demitir o Zubeldia. O técnico pediu demissão, entrou em um acordo, foi para a Argentina, como a gente viu aí, conversou com os familiares e chegou à conclusão que não deve mais ser o técnico do São Paulo. Para mim, é uma boa, por mais que eu até goste do Zubeldia, eu não acho ele um técnico horroroso, horrível, mas acho que ele é muito preso em algumas situações, e a chegada do Crespo pode ser algo interessante, porque o Crespo já utilizou 3 zagueiros e pode voltar a utilizar 3 zagueiros, fazendo o São Paulo ser um time, no mínimo, interessante. Mas primeiro vamos falar um pouco do Zubeldia, da saída do Zubeldia. O que isso deve gerar? Primeiro, isso deve gerar uma injeção de ânimo no elenco. Os jogadores como o Luan, que não vem jogando, pode
ter novas oportunidades com o Crespo, ele jogou bastante, era uma peça, um pilar fundamental. A gente viu aí nos últimos dias alguns especialistas, como o Arnaldo Tironi, falando que o Crespo não seria uma boa, porque o futebol do Crespo é um futebol muito intenso, o São Paulo não ia dar conta. Concordo que o futebol do Crespo é um futebol muito intenso, mas para isso você não precisa ter um time todo intenso. Você tendo uma zaga e um meio extremamente intensos, você favorece. Porque aquele meio de campo do Crespo, eu não me lembro exatamente quem era, mas eu lembro que o Luan estava naquele meio de campo e eu não me lembro quem era o segundo volante daquele meio de campo do Crespo. Sinceramente, agora eu não me lembro, mas o Crespo já atuou com linha de 4 e já atuou também com 3 zagueiros. E o que indica que o São Paulo pode ter um ataque móvel. O ataque do Crespo, por muito tempo, se eu não me engano, foi Pablo e Rigoni. Lembra do Rigoni? O Rigoni jogou muita bola no São Paulo. Era um ataque mais rápido. Isso indica que o Lucas pode passar a atuar como segundo atacante. No caso do São Paulo atuar com uma linha de 3. O Lucas pode passar a sair do meio de campo e atuar como segundo atacante. Em vez de São Paulo atuar no 3-5-2, o Lucas pode ser esse segundo atacante, fazer o papel que o Rigoni fazia no time do São Paulo. É algo a se pensar. Pode atuar também na linha de 3. Eu só acho que o Crespo era um dos primeiros trabalhos dele, na época que ele assumiu o São Paulo. Deu o título do Campeonato Paulista. Era um time, sim, extremamente intenso, que prezava muito pela marcação-pressão no meio de campo. Não era um time que marcava tão em cima, mas no meio de campo era um time que mordia muito, acabava roubando a bola e saindo no contra-ataque. Isso pode acontecer? Pode acontecer, mas o São Paulo, para isso acontecer, o São Paulo vai precisar de bons volantes. Volantes tipo o Pablo Maia, em boa fase. Volantes tipo o Luan, em boa fase. O São Paulo que pode aí, nessa janela, ter a volta do Thiago Mendes, que para mim seria uma boa. Apesar de uma certa idade, é um cara experiente. E o Crespo, ele passou todos esses anos lá nos Emirados Árabes, no Catar lá, né? E ele teve, se eu não me engano, ele foi até campeão da Liga Saudita, não sei se foi da Liga Principal Saudita. E, por sinal, ele ganhou experiência, ganhou rodagem. Eu vou estar trazendo aqui para vocês mais vídeos sobre o sistema de jogo que o Crespo utilizava lá no Catar, para passar para vocês, porque já o Crespo passou pelo São Paulo, depois saiu, e isso gerou uma caminhada do treinador. Ele evoluiu como técnico e com certeza ele vem com experiência e bagagem para ser um Crespo muito melhor do que ele foi na primeira passagem. O Crespo saiu naquela passagem porque o time definhou. O time do São Paulo esse ano, apesar de os principais jogadores estarem lesionados, Lucas Oscar, Ferreirinha e Caleri, para mim os 4 principais jogadores do São Paulo, o São Paulo ainda tem massa humana para fazer um time minimamente competitivo. Eu acho que o Crespo, com os jogadores que lá estão, vamos supor que ninguém volte, com os jogadores que lá estão, o Crespo consegue fazer um time talvez mais seguro e mais bem treinado do que o time do Zubeldia, que sempre joga com o mesmo sistema. O Crespo, ele é um técnico mais maleável. Ele tem a capacidade de mudar. Pô, não dá esse time aqui desse jeito aqui, tô sem peça, vou para 3 zagueiros. Para um jogo em específico, não, vamos atuar com a linha de 4. Ele tem esse feeling de se moldar às características do elenco e as características do adversário. O Zubeldia, ele era muito preso ao 4-2-3-1, sempre esse maldito 4-2-3-1, não tem peça, mas vai ao 4-2-3-1. Improvisa, coloca 2 lateral do lado de cá, coloca mais 2 lateral do lado de lá, coloca o Luciano de meio campo, de 10 e deixa o pau torar. O Crespo, ele tem a capacidade de malear mais o time, de se adaptar. Isso é interessante para um time que se desfalca tanto. O São Paulo, que ainda deve ter sim a chegada de mais reforços, e isso indica o quê? Pelo menos em partes, a intenção da diretoria do São Paulo em ver que não estava dando,
Apesar que a diretoria do São Paulo, o Júlio Casares, não tinha nem culhão pra demitir. O Zubeldia fez um favorzaço pro Júlio Casares pedindo demissão. Mas isso indica que o São Paulo tá vendo que se não trocasse, se não mudasse, se não haver uma direção, uma intervenção, o São Paulo poderia sim correr risco de Série B. Agora, com a chegada do Crespo, ele vai ter... Chegou no melhor momento possível na intertemporada, vai chegar, vai treinar o time, vai ter uma parada difícil que é a volta do Mundial, vai ser pedreira atrás de pedreira, mas pra mim ele pode sim fazer um bom trabalho. Por quê? Porque ele é um cara que pra mim se molda mais ao elenco. Ele tem... não dá pra fazer um time competitivo com linha de 4. Ele pode botar um time com linha de 3 e fazer um time num 3-5-2. Botar 2 volantes, o Oscar de 10 e 2 atacantes. Ele pode fazer isso. Sabe? Malear, mudar. Ele pode fazer isso. É algo que eu acho que o Crespo tem capacidade de fazer. Eu, particularmente, eu acho que se não fosse o Crespo, teria que ser alguém melhor que ele, cara. E, sinceramente, não tem muitos nomes aí. Sinceramente, ou era Crespo ou era Jorge Jesus. Os técnicos brasileiros são técnicos muito limitados. Tem o Tite, mas o Tite nem é tanta unanimidade assim. Não fez pra mim um bom trabalho lá no Flamengo. Um técnico que pra mim já tá no declínio da carreira. E é um técnico que pede reforços. O Crespo, ele é o técnico que chega e trabalha com o que tem. O Crespo talvez dê mais oportunidades pro Rian Francisco, potencialize o futebol do Matheus Alves. Tem um menino da base, o Mike, ele pode colocar o Mike mais pra jogar. E pode fazer do São Paulo um time mais seguro, um time que para de tomar gol. Porque não dá pro São Paulo ficar tomando 3 gols do Vasco. O que você acha da vinda do Crespo? Deixa aí a sua opinião, deixa seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!